sua mentalidade impacta diretamente nos seus resultados. Mas como isso acontece? Você, profissional de vendas, representante, gestor, você tem mentalidade de campeão de vendas? E nesse episódio de hoje vamos falar sobre esse assunto. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já você que é profissional de vendas, não deixe de participar da Mentoria Pro Superando Metas, que nós estamos preparando aqui uma jornada maravilhosa e você é o nosso convidado, a nossa convidada. E para hoje falarmos sobre esse assunto de extrema relevância, estou recebendo a Cecília Correia. Seja muito bem-vinda, querida, ao AgroPro. Gratidão, Léo. Gratidão estar aqui com você novamente, poder falar de um assunto que eu gosto tanto de falar, que é sobre mentalidade, autoconhecimento aplicado. Vamos aprofundar nesse tema. E aproveitando, já que não é a primeira vez que eu estou aqui, mas de repente a pessoa que está agora nos assistindo é a primeira vez que tem esse contato comigo, eu vou me apresentar rapidamente, tudo bem? Excelente, com Então certeza. vamos lá. Meu nome é Cecília Correia, eu sou engenheira agrônoma, me formei em Piracicaba, no interior de São Paulo. Atuei por 18 anos quase no agronegócio. Nessa minha jornada dentro do agronegócio, eu ocupei diferentes cargos na área comercial, na área de marketing, empresas nacionais, empresas multinacionais, estive ocupando cargos em distribuidores. Então, eu conheço, né? Senti na carne, conheço muito bem como é a área comercial, como é a gente estar ali no campo, no dia a dia, trabalhando junto aos agricultores, fazendo esse papel tão importante das vendas consultivas, né? De a gente colocar realmente uma alta tecnologia e o que há de melhor para os nossos produtores rurais. Então, eu conheço muito bem esse, esse ambiente, vamos dizer assim. No entanto, 10 anos atrás, quando eu estava realmente no auge da minha carreira como engenheira agrônoma, eu decidi fazer uma transição. E nessa transição, eu tive contato com o autoconhecimento e acabei me apaixonando pelo autoconhecimento. E de lá para cá já são 10 anos praticamente de muito estudo, muita aplicação de autoconhecimento. E eu trabalho hoje na área de desenvolvimento humano, tenho uma escola. Nessa escola eu capacito pessoas a utilizarem uma ferramenta que eu sou apaixonada, que é chamada Enneagrama. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E já são aí mais de 5.000 alunos que passaram pela minha escola. Eu tenho aí uma boa jornada já como mentora, treinadora, facilitadora em processos de Enneagrama. E recentemente recebi o convite para fazer parte da Elementary. Então, eu sou cofundadora da Elementary junto com a minha sócia, Lilia Milde, que eu conheci na época que eu trabalhava no Bayer. E nós estamos aí com um projeto inovador, trazendo para o mercado, principalmente do agro, mentorias direcionadas com uma visão 360, onde a gente trabalha, sim, a parte estratégica, a parte de business, mas olhamos também para o ser humano, a gente também tem o autoconhecimento aplicado nas nossas mentorias. E por falar em mentoria, né, que é a razão também da gente estar aqui hoje, a gente está lançando agora a nossa mentoria Pro, específica para vendas. Ela é direcionada para quem? Para quem trabalha na área comercial, para quem quer se aperfeiçoar na área comercial, para quem sente que aí o ano está fechando e precisa superar suas metas, vencer desafios, está sentindo na carne aí os desafios que a gente está tendo no nosso cenário,
político, econômico do nosso país. Então, essa mentoria ela foi especialmente desenhada para a gente acelerar os resultados, para que as pessoas que estiverem realmente interessadas em se desenvolver, se capacitar, estarem conosco aí nessa mentoria que a gente está fazendo nas inscrições. É isso aí. Maravilha. E para você que já gostou aí dessa conversa, dessa, dessa possibilidade de superar suas metas ainda neste ano, eu vou deixar no link aqui da descrição, né, o link para você se candidatar aí para ser selecionado para participar desse processo maravilhoso, dessa mentoria com grandes nomes do agronegócio, né? E eu vou estar junto trazendo, né, sobre propulsão de vendas, né, esse programa que eu desenvolvi aí com muita bagagem, com muita experiência, validado no campo, né? Vai ser uma honra participar com vocês aí desse projeto, desse processo maravilhoso de autodescoberta, de aperfeiçoamento. E para a gente iniciar aqui, ô Cecília, você falou sobre autoconhecimento, né? Você teve contato com autoconhecimento e aí já fez uma transição de carreira. Eu, nas minhas experiências, né, com autoconhecimento, eu sempre fui uma pessoa que, assim, vai de cabeça as coisas, né? Então, assim, eu sou intenso com as coisas, em tudo que eu vou fazer. E com o autoconhecimento não é diferente, né? Então, assim, cada momento, cada técnica, cada ferramenta, cada processo que eu vivenciei até então de autoconhecimento são marcos na minha vida, na minha carreira, e momentos de transição são momentos bem importantes, assim, na minha opinião, para a gente fazer um mergulho dentro de si, se reconhecer, né, e fazer todo aquele movimento para fazer escolhas conscientes, né? A gente teve o nosso processo, né? E eu falei, vamos fazer esse processo para eu trazer assim a minha experiência junto contigo aqui para as pessoas se conectarem, sabe? Para as pessoas se conectarem. E quando a gente falou de escolhas mais conscientes, né? Tomar decisões mais conscientes, eu fiquei uns 2 dias examinando aquela coisa, né, que sempre provoca na gente. Mas assim, dentro do frigir dos ovos, assim, eu lembro muito de uma passagem que eu tive com um grande CEO de uma empresa que eu estava trabalhando. Eu tive a oportunidade de fazer um one-on-one com ele. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, qual que é o segredo para chegar na posição que você chegou, sabe? O nível de sucesso, de entrega, enfim, de inspiração e tudo mais. Ele falou para mim uma palavra: autoconhecimento. E aí eu comecei a refletir muito mais, assim, aprofundado nessa questão e observar mais dentro das meus comportamentos, meus sentimentos, emoções, pensamento e tudo mais. E aí chega na mentalidade, né? Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta aqui, o quanto que a mentalidade influencia nos nossos resultados? Obrigada por essa pergunta. Então, vamos lá. O que são resultados? Vamos começar a falar sobre isso. Resultados é o conjunto das nossas atitudes. O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer é que vai gerar os nossos resultados. Tudo bem? Então, quando a gente fala de resultados, inevitavelmente a gente está falando de comportamentos. Okay? Só que você olhar somente para o seu comportamento
ele nem sempre vai te trazer as respostas que você precisa para obter resultados diferentes. Porque se você quer resultados diferentes do que você está tendo agora, você vai ter que ter comportamentos diferentes desses que você está tendo. E às vezes a gente fica ali olhando só para os comportamentos, o que eu tenho que fazer de diferente? E nem sempre a resposta está no comportamento em si. Eu costumo fazer uma analogia que o comportamento numa cadeia de produção, ele é o produto final. Mas antes do comportamento, acontece um monte de coisas dentro de nós. Então, passa pelas nossas emoções, passa pelos nossos filtros mentais, e é aí que a gente fala da mentalidade. Porque a mentalidade é o ponto de partida. Então, aquilo que você acredita que é possível, que não é possível, que é fácil, que é difícil, que pode, que não pode, que é bom, que é ruim. Então, você vai formatando uma forma de pensar. E, dependendo do que você tem nessa sua forma de pensar, vamos dizer assim, você pode ter uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade mais rígida, mais resistentes, principalmente a mudanças. Então, você reconhecer como que está a sua mentalidade é o subsídio que você precisa para você mudar o seu comportamento lá na ponta. E esse processo é um processo de olhar para dentro. Você precisa parar um pouco, analisar. Existe ferramenta, existe método que facilita essa autoobservação, essa análise, essa reflexão. Inclusive, são métodos que nós utilizamos, ferramentas validadas que nós utilizamos dentro dos nossos processos de mentoria, justamente para trazer esse tipo de clareza, assim, qual é a mentalidade que eu estou tendo neste momento na minha vida? Eu estou com uma mentalidade aberta para o meu crescimento ou ela está mais rígida? E se ela estiver um pouco mais rígida, o que está impactando? O que de fato está deixando a minha mentalidade rígida? E nesse momento a gente vai começar a olhar para aspectos como crenças e valores, principalmente. Então, a gente fazer uma investigação de crenças e fazer um alinhamento de valores vai ajudar muito você a desenvolver a sua mentalidade e, a partir disso, você conseguir mudar os seus comportamentos para obter resultados diferentes. Então, é assim que funciona. Essa é a importância da mentalidade. Maravilha. E você que tá aí do outro lado, assistindo a gente, ouvindo a gente, deu para perceber? Você já conseguiu ter aí algum gatilho, uma reflexão, um exame de algo que possa estar comprometendo você a atingir os seus resultados e até mesmo superar os seus resultados, né? E a mentalidade aí, como você trouxe, Cílias, como sendo o ponto de partida, eu vou compartilhar aqui, né? A gente fez essa análise de mentalidade e assim eu fiquei maravilhado com, com a riqueza de detalhes. E aí depois na sessão que a gente fez, né, nós dois, né, a devolutiva, a gente pôde aprofundar, né? Então, assim, uma das coisas que eu falo que é mais importante hoje, dentro de qualquer processo, qualquer coisa que a gente faz, é aprofundar. Por quê? O mundo está raso. O mundo está muito raso. E a gente precisa aprofundar para a gente entender melhor, ter maior clareza, maior consciência sobre as coisas. E aí eu fiz o teste, né? A análise, recebi o relatório e a gente foi para a sessão, a gente começou a discutir. E aí eu não vou esquecer jamais de uma pergunta que eu te fiz. O ambiente influencia nesses resultados? Então, qual que foi a sua resposta? Com certeza. Quando a gente começa a estudar como funciona, né, a nossa mente, como que o nosso cérebro, que é diferente da nossa mente, embora os dois funcionem juntos, cérebro e mente, está tudo
né? São duas coisas diferentes que funcionam juntos, mas como que o nosso cérebro processa as informações, como que a nossa mente armazena isso tudo, a gente vai cair inevitavelmente num estudo que eu sou apaixonada também, além do Enneagrama, que é a programação neurolinguística. Então, quando a gente começa a estudar a PNL, como é chamada a programação neurolinguística, a gente aprende algo muito interessante, que são os nossos níveis neurológicos. E o que são níveis neurológicos? É a forma que nós assimilamos as informações, a forma que a gente aprende, como que a gente se desenvolve, como que a gente supera os nossos desafios, como a gente transforma a nossa vida, tudo isso requer níveis neurológicos. E o nível base, onde tudo começa, é o ambiente. Então, sim, o ambiente que você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, sobre o que você conversa ou deixa de conversar, aquilo que você absorve, aquilo que você se nutre, seja música, notícia, filme, aquilo que você coloca para dentro. Tudo isso a gente chama de ambiente. E sim, isso influencia na sua mentalidade, seja de forma consciente ou não, e isso, obviamente, vai refletir nos seus comportamentos, vai refletir nas suas crenças, vai refletir nos seus valores, vai refletir naquilo que você acredita sobre você, sobre o que você é capaz, sobre o que você merece. Então, inevitavelmente, o ambiente, vamos dizer assim, é o ponto de partida. É o ponto de partida. Afeta e afeta mesmo. Com certeza. E aí eu fui aprofundar, entender ali, a gente foi discutindo, né? E aí eu trouxe algumas situações e tal. E, galera, o ambiente e as pessoas impactam diretamente na nossa mentalidade, consequentemente no nosso pensamento, no nosso sentimento, comportamento, resultados. Então, fica aqui uma dica, né? E que vocês possam examinar um pouco aí do lado de vocês como que está o ambiente que vocês frequentam, né? O que que vocês estão alimentando e alimentando é alimentando seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, tudo isso aí. Por quê? Se a gente fica o dia inteiro acompanhando notícias. O agro tá ruim, o agro tá em crise, o agro isso, o agro aquilo, não tá pagando, o cliente não paga, só coisa negativa. Vai afetar diretamente lá nos seus sistemas de crenças e valores, né? Então aí agora a gente chega nesse ponto aqui que também foi um marco da nossa sessão para mim, assim, foi um marco. E é tão interessante você falar isso, Léo, porque o que acontece? A gente muitas vezes não leva isso em consideração, né? Com quem a gente está conversando, onde a gente está vivendo, mas trazendo isso para o ambiente corporativo, trazendo isso para o nosso dia a dia no trabalho. O que acontece? Muitas vezes você sai de casa, vamos pegar um exemplo prático. Você sai de casa ali, hoje eu vou detonar, vou tirar aquele pedido, hoje eu vou fazer todas as visitas que eu me programei para fazer. Aí, de repente, você chega lá no seu trabalho, ou então na primeira visita que você vai fazer, você vai se deparar com pessoas pessimistas, com pessoas falando que só tem problema, que tudo está negativo e com muita reclamação. Por mais que você saia de casa motivado, isso vai te minando. Então, se você não entender profundamente como você funciona, inevitavelmente você vai ser influenciado por isso. Você vai chegar no meio do dia, você já vai estar cansado. E outra coisa também que acontece, que a gente precisa começar a observar para a gente sair dessa parte filosófica do autoconhecimento, trazer o autoconhecimento para a prática no dia a dia. Por isso que eu falo sobre autoconhecimento aplicado. Entenda, o que está acontecendo agora? A gente entrou no último trimestre do ano, tá? Já foi aí 10 dias de outubro.
Mais rápido do que imediatamente, já vai estar acabando outubro. Daqui a pouco já é novembro, dezembro. Então, para quem trabalha na área comercial, o que está começando a acontecer com essa pessoa? Ela está começando a se sentir pressionada. Pressionada a bater metas, pressionada a dar resultado, pressionada a fazer um número. E o que acontece quando a gente se sente pressionado? O nosso nível de ansiedade, ele vai lá para o topo. Ok, por que acontece isso com a gente? Por que quando a gente se sente pressionado, a nossa ansiedade aumenta, a gente começa a ficar mais angustiado, a gente vai ficando mais nervoso, mais impaciente? Existe uma razão disso acontecer. Isso está intimamente ligado com o quê? Com o que você carrega dentro de você de crenças e valores. Então, e por que você está ansioso? Porque está afetando crenças e valores seus. Você tem crenças que estão fazendo você acreditar que não vai dar tempo, que está passando rápido demais, que eu não vou conseguir, que é difícil. Isso tudo é crença. E valores? Valores de reconhecimento, valores de segurança, valores de realização, valor de tranquilidade, valor de paz. Então, tem valores seus que também estão sendo balançados por causa do quê? Da pressão. Então, se você não olha para você nesse momento, para você entender qual é o seu sistema de crenças e quais são os seus valores que estão sendo chacoalhados aí neste momento, você entra no tsunami. Ele vai passar por cima de você. E às vezes você vai bater a sua meta, tudo você vai conseguir, mas a um custo muito alto. Então, o que eu pergunto para quem está assistindo a gente agora? O que é melhor? Você bater essa meta com um nível de ansiedade lá em cima, perdendo sono, angustiado, ou você bater a sua meta com confiança, com segurança, com tranquilidade? É essa a pergunta que eu faço. Então, se a resposta foi a segunda opção, para você conseguir isso, você tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro. Entendeu? Então, você falou a questão, como que uma pessoa chega no topo de um cargo de liderança? Porque ela sabe fazer isso. Ela entende, ela sabe muito bem aonde que toca ela. Ela consegue manter o equilíbrio mesmo diante do caos. Então, você conseguir manter o seu equilíbrio mesmo diante do caos é um diferencial. Diferencial para quê? Para você, como pessoa e como profissional, obviamente. Você se diferencia da grande maioria quando você consegue fazer isso. Com certeza, isso é um fator determinante para quem não só atinge os seus resultados, como supera os seus resultados e avança na sua carreira. É ter esse equilíbrio emocional, é ter essa inteligência emocional para conseguir lidar com situações caóticas. Esse que é o ponto. Como eu estar presente, né? Presente. Porque a gente só fica em paz quando a gente está presente. Quando a gente está presente. E aí, como você falou, eu ficava minado. Tinha vez que chegava assim, final do dia, que eu tava assim, rastejando, assim, não tava. Aí eu gosto de treinar à noite, né? Final do dia. Eu não tava conseguindo nem treinar. E eu falava, cara, eu tenho tanta disposição a chorar. Sempre foi assim, sempre tive disposição a chorar. E aí eu comecei a refletir, né? E observar ao longo do meu dia como que as coisas estavam acontecendo, o que estava influenciando. E aí eu fui entender que eu estava carregando um monte de coisa que não era minha. Enchendo a minha mochila com o peso dos outros. Aí eu falei, cara, eu preciso blindar, né? Então vem aquela blindagem, né? E aí eu comecei a fazer, assim, uma prática que até hoje eu faço em reuniões, principalmente aquelas reuniões de negociação pesada, aquela coisa, eu faço muito isso. Mas é eu comigo mesmo. Tipo assim, o que é meu fica comigo, o que é seu fica com você. Eu faço isso mentalmente e é um exercício para eu me desvencilhar daquela carga que não é minha, eu não vou carregar, eu não quero. Fica com você a sua carga, né?
Porque senão a gente fica carregando um monte de peso que não faz sentido pra gente. Isso. Não é verdade? Deixa eu explicar uma coisa para você com relação a isso. O que acontece, né? Quando a gente se sente pressionado, por exemplo, a obter um resultado, ou quando as coisas que são ditas acabam nos afetando, quando a gente tem muita ansiedade. O que é ansiedade? É muito futuro, é muita expectativa. Você quer antecipar as coisas que estão lá na frente, então você fica já ansioso com relação ao que ainda nem aconteceu. Ou então desanimado, ali sem gás, sem energia, um pouco mais depressivo, é excesso de passado. É você ali observando. Quando você fala não está dando certo, já é passado. Entendeu? Ah, não deu certo, é passado. Então, quando você fica muito preso no passado ou muito preso no futuro, você vai ter essas confusões. E aí, o que acontece? Né? É muito interessante. Como que você consegue se blindar com relação a algo que é feito, a algo que é falado ou a algo que está acontecendo fora de você? Como que você consegue se blindar? Porque se a gente chegar para assim, é só pensar positivo, gente, isso não existe. Não existe isso. Você conversa com ele. Ah, não, vou pensar que vai dar certo, né? Não, não é assim que funciona. Porque se isso está te afetando, é porque existe algo dentro de você que está sensível em relação a isso que está sendo dito, que está sendo feito ou que está acontecendo. E quando a gente volta lá em nível neurológico, a gente está falando já em nível de identidade. Então, assim, se você não tem muita clareza de quem você é, no primeiro plano, quem eu sou na fila do pão, né? Se você não tem muita clareza, nível abaixo, da sua crença e dos seus valores, ou seja, o que de fato é importante para mim, o que eu acredito em relação a isso que é importante para mim. Vamos colocar dessa forma. Qualquer vento um pouquinho mais forte que bater fora de você vai te abalar. Consegue entender? Então, o que rola? Quanto mais fortalecido você estiver em relação à sua identidade, em primeiro lugar, quem eu sou, tudo bem? E quanto mais fortalecido você estiver em relação às suas crenças e seus valores, cara, é mais forte você vai estar em relação a qualquer coisa que aconteça fora de você. Eu vou dar um exemplo. Léo, se eu chegar para você agora e falar assim, Léo, você é azul. Não vai te falar, você sabe que você não é azul. Entendeu? Óbvio que é um exemplo, né, para você entender. Agora, se eu chegar para você e dou um enorme xingão em você. Ah, você é folgado. Um exemplo assim. Ah, você não está se dedicando tanto que você poderia se dedicar. Ah, você não está se esforçando. Você não fez o que precisaria ter sido feito. Se você não tiver plena blindagem em relação a quem você é, o que você quer, os seus valores, qualquer coisa que digam para você que acione um gatilho dentro de você que você desconhece, por mais que não seja verdade o que está sendo dito, isso vai te abalar. Você vai ficar puto porque falaram isso de você, caso não seja verdade. Você já vai ficar irritado. Pronto, já gastou energia aí com sua irritação. E se por acaso, por isso que foi dito de alguma forma faça algum sentido, você já vai começar a se sentir culpado. Então, olha só, você precisa olhar e se blindar com relação a quem você é, porque aí podem te chamar do que for, pode falar o que for, você está convicto com relação a isso. Isso não te abate. Vou citar um exemplo, eu vou contar um milagre, mas eu não vou contar o santo, tá? Ontem, uma mentorada nossa, ela iria passar por uma entrevista de emprego e ela estava muito ansiosa, ou seja, excesso de futuro. Mas a ansiedade dela tinha fruto de passado, porque ela já tinha passado por outras entrevistas que não tinham sido legais, que não tinham dado certo. Então, isso, ela estava com um gatilho passado que estava gerando ansiedade com relação ao que ainda ia acontecer. E por causa disso, ela estava minando o que dentro dela? A autoconfiança. A autoconfiança dela. Ela estava com receio. E isso estou citando um exemplo de uma entrevista, mas pode acontecer com você indo tirar pedido com um cliente.
Você já foi em 1, 2, 3 clientes, já foi do 1, 2, 3 não. No quarto cliente você já está com o não fixado ali na sua cabeça. Entendeu? Então, o que que acontece? O que que eu trabalhei com ela ontem? Eu trabalhei com ela o valor confiança. Então, a gente foi fazer uma investigação de crenças do que estava deixando ela sem confiar nela mesma. Que é uma baita de uma profissional que tem experiência, sim, para fazer o que foi preciso fazer nessa vaga que ela estava concorrendo. Mas ela estava indo insegura por causa dos gatilhos, por causa dos valores balançados, por causa das crenças que estavam deixando a lente do óculos dela embaçada. Então, isso, a gente olhar para dentro de vez em quando, sabe, né? Dar aquela. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui dentro, que eu estou ficando ansioso, preocupado em relação a alguma coisa que eu já estou pronta de saber fazer. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com receio? Por que eu estou ansioso? Eu sei fazer isso várias vezes. Por que está acontecendo? E graças a Deus existe técnica, né? Existe ferramenta para a gente fazer esse tipo de autoobservação. Entendeu? E são justamente essas técnicas, essas ferramentas que nós oferecemos nas nossas mentorias. Para quê? Além de a gente trabalhar a parte estratégica, a parte de posicionamento, a parte de vendas, negociação, a gente também tem aquele momento que a gente vai dar aquela respirada, sabe? E vamos olhar para dentro, vamos entender o que está acontecendo aqui dentro. Para que isso que está acontecendo fora não te afete, já que você realmente mente. Entendeu? É esse o papel. Esse é o meu papel dentro da mentoria. E você passou, né, Léo? Você teve. É leve, né? Não é uma coisa, é suave, dá para fazer. Às vezes a pessoa fala assim, eu nunca fiz nada de autoconhecimento, nunca passei por isso. Fica tranquilo. É super leve. Não é um bicho de 7 cabeças, né? E você falando aí, eu comecei a pensar aqui na programação, né? A gente organizou toda a programação da mentoria e tudo mais. E estrategicamente, esse momento com você é primeiro. É o Né? primeiro. Então, assim, é o ponto de partida. Exatamente. Porque assim, o que a gente quer dos nossos mentorados? Que eles tenham lá no final da mentoria o quê? Resultados. Resultados é fruto de comportamento. Então, no decorrer da mentoria, eles vão receber direção estratégica para quais comportamentos eles precisam ter para obter esses resultados. Se a gente está conversando aqui que o ponto de partida do nosso resultado é a nossa mentalidade, não podia ser diferente na nossa mentoria. Então, o ponto de partida é a gente fazer, em primeiro lugar, o assessment, né, que é uma ferramenta de análise de mentalidade que todas as pessoas que se inscreverem na mentoria vão fazer, que é exatamente a mesma que você fez, que traz esse relatório detalhado, né, com relação à mentalidade. Esse assessment ele vai trazer para nós um diagnóstico se a mentalidade da pessoa está mais flexível para crescimento ou está mais rígida, né? Tá mais inflexível. Diante desse assessment, a gente vai trabalhar o quê? Crenças e valores. Então, a gente vai dar fazer essa investigada aí para a gente poder identificar onde que estão os gaps que possam vir a ser empecilhos no decorrer da mentoria para que a pessoa consiga efetivamente fazer o que precisa ser feito para atingir os resultados, entendeu? Porque senão fica muito no blá blá blá, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não é essa a proposta. A proposta é receber o direcionamento e ir lá e aplicar o que foi direcionado. Só que para isso, para fazer de fato o que precisa ser feito, a mente tem que estar muito alinhada com isso daí. Então, sim, o nosso ponto de partida na mentoria será a mentalidade, com certeza. Com certeza. Então, você que está do outro lado está vendo por que essas mentorias da Elementary dão um resultado, né? Porque a gente vai lá na raiz, lá no profundo, que depois o que vem de ferramenta, de técnica, de estratégia,
vai funcionar porque você está preparado para executar, para fazer acontecer, fazer os resultados acontecerem. Então, assim, É, eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais, né? E olha que eu já fiz muito curso, muita mentoria, muita coisa, e assim, é um grande diferencial, né, desse processo, dessa mentoria, superando metas. E você que quer fazer parte desse grupo exclusivo, clica no link aqui na descrição do episódio que vai ser fantástico e eu quero ver o resultado acontecendo para a gente poder celebrar, a gente poder fazer assim movimento de celebração, sabe? Eu falo que assim a gente é, se esforça tanto, a gente dedica tanto, a gente muitas das vezes deixa de ficar tempo com a nossa família de qualidade por conta do nosso trabalho e chega no momento de celebrar, a gente não celebra. Muitas exato. das vezes a gente não celebra, né? Então, assim, que a E, gente possa celebrar vitórias cada vez mais, sabe? e eu queria pegar o gancho, o Léo, do que você está falando, para trazer dois pontos importantes sobre essa mentoria específica, tá? Então, primeira coisa, não são muitas vagas, tudo bem? Por quê? Porque, como vocês acabaram de ouvir, a gente vai fazer um acompanhamento bem direcionado para cada pessoa. Então, se a gente coloca muita gente dentro da mentoria, a gente perde esse refino, né? A gente não consegue fazer esse ajuste fino um a um dentro da mentoria. Então, não é uma mentoria que vai ter lá um monte de gente, são poucas vagas. E isso é real, não é gatilho, tá, gente? Não é gatilho de escassez para fazer se inscrever. É fato, porque a nossa metodologia é assim, tá? Outro ponto importante que a gente precisa trazer sobre essa mentoria é que os intervalos entre os encontros vão ser semanais. Porque normalmente a gente faz encontros quinzenais, tá? E tem alguns casos que são encontros mensais. Mas nesta mentoria específica, os encontros serão semanais. Então, assim, durante praticamente um mês, a gente já vai ter concluído todo o processo. E existe um porquê, um motivo para ser dessa forma. Porque como a gente está querendo fazer com que as pessoas tenham uma aceleração nos seus resultados até o final do ano, então a mentoria ela também precisa ser acelerada. Não dá para a gente ficar esperando muito tempo. Então a pessoa que for entrar nesse processo conosco, ela tem que estar com vontade, com vontade de fazer o que precisa ser feito, com a cabeça, né, sabendo que vai ter aí 5 semanas pauleira, tá? Com tarefas, com coisas para fazer, encontros semanais. Ah, mas eu tenho um compromisso de trabalho, não sei o quê, pode ser que eu falte um ou outro, talvez eu não consiga. Por isso que nós vamos manter os encontros gravados dentro de um ambiente seguro, obviamente, para que quem porventura faltar, não conseguir participar de um dos encontros, não perder o que foi feito nesse encontro. Então, a gente vai oferecer a gravação nessas situações específicas para quem precisar, tá? Então, isso é importante a gente falar, porque geralmente quando a gente fala processo de mentoria, a gente já imagina, quem já está acostumado, né, com o processo de mentoria, sabe que a mentoria é um processo de mais, assim, com mais tempo de duração, tudo bem? É um acompanhamento que leva um tempo. Neste caso específico, não, é flash, entendeu? É bem rápido mesmo. É um formato que foi criado para essa finalidade, acelerar resultados da galera antes que o ano acabe, ou seja, dá tempo, né? Dá tempo ainda de Dá não só tempo bater ainda, meta, com certeza. tem muito tempo Com aí. E certeza. vamos baixar esse nível de. E assim, eu busquei fazer esse convite para você vir aqui para a gente fazer esse bate-papo, justamente porque assim, eu fui ajudado, né? E a gente precisa pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente está com dificuldade.
cara, tem quem possa ajudar. E para quem a gente ter certeza de resultados, a gente precisa saber para quem a gente pede. Então, assim, esse programa, né, essa mentoria para acelerar com consciência e direcionamento estratégico, então conta com mentores, não é um mentor, são vários mentores. Então, eu vou estar, você, Cecília, e quem mais vai estar nesta mentoria Pro Superando Metas? A gente vai contar com a Lília Milde, né, que é a sócia que está comigo aí à frente da Elementary. Nós vamos contar também com o Rogério Biasotto, que vai estar, ele hoje mora nos Estados Unidos, mas ele vai participar conosco aí dessa mentoria, falando especificamente sobre como você estabelecer relacionamentos verdadeiramente relevantes com os seus clientes. A gente vai contar com o Renato Serafim, que é uma pessoa que vai falar sobre liderança, sobre estratégia, sobre posicionamento, sobre como vocês realmente superar os desafios para você atingir as suas metas. Então, nós temos aí uma equipe então, assim, multidisciplinar, com uma bagagem tremenda de mercado no agronegócio. Então, a gente não vai ter lá ninguém que não tenha vivenciado realmente na carne os desafios e a realidade do campo, né? Ali a gente conhece muito bem qual é a realidade da pessoa que está no front ali fazendo venda, e a gente sabe muito bem o que está acontecendo agora, nesse exato momento do ano. Então, são pessoas assim com uma bagagem considerável para conduzir esse processo, com certeza. Maravilha. E conhecendo você, Cecília, esse episódio aqui foi só um cheirinho sobre o quanto que a mentalidade influencia nos resultados, como fazer. Então, para aprofundar verdadeiramente, fica aqui o convite para vocês clicarem no link aí, se inscreverem e virem com a gente nessa mentoria, porque além de mentalidade, aprofundar essas questões da mentalidade, vai ter muito direcionamento estratégico, prático e direto ao ponto para você aplicar e obter resultados. Tá bom? Muito obrigado, Cecília, mais uma vez. É sempre uma grata satisfação estar contigo. Vou deixar aqui ao vivo, hein? Eu quero um dia vir aqui conversar com você somente sobre Enneagrama, para a gente falar sobre como que funcionam os padrões da personalidade, como você fazer leitura da personalidade das pessoas. Faço questão, viu, Léo, da gente ter um episódio falado Com só certeza. sobre Enneagrama. Esse tem que ser um episódio específico, porque a conversa vai longe. Muito obrigada, viu, Léo? Mais uma vez, muito gostoso fazer esse bate-papo com você e espero profundamente que tenha sido produtivo e enriquecedor para quem nos acompanhou até agora, tá bom? Maravilha. E você que tem amigos, colegas, companheiros de trabalho que estão buscando acelerar seus resultados, seus líderes também que estão precisando de auxílio aí para liderar a equipe, clica aqui, compartilha esse episódio com eles aí, que vai ser uma grata satisfação a gente estar compartilhando esse episódio aqui com muito mais pessoas. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.